nesse domingo. Hoje retornando com o estudo do Evangelho comigo, Débora Rodrigues, que fala aqui do norte de Minas, de Bocaiúva. Nossos colegas no domingo passado trouxeram parte do capítulo 21 e hoje eu vou dar continuidade com o item 8. Então, o item 8 é a instrução dos espíritos chamados falsos profetas. Como a gente já tem o hábito de fazer, eu vou lendo e nós vamos então, porque é como se vocês estivessem falando comigo, tá? E nós vamos então desbravando o que a espiritualidade, através dos benfeitores espirituais, trouxe para nós como forma de mensagem. Lembrando que toda instrução, todo ensinamento espiritual, mais do que a aprendizagem física, ela é uma educação para o nosso espírito. Então, educa o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso padrão vibratório, as nossas tomadas de decisões. E aí a gente vai, então, se levando pela condução espiritual das situações. Quando a gente se abre para a espiritualidade, e são movimentos difíceis, né? Porque querer nós queremos, mas fazer é algo que às vezes é um pouco difícil, nós conseguimos compreender maior até no nosso estado de graça e de paz. Você passa pelas turbulências, você passa pelas situações, mas você está com a espiritualidade e isso te sustenta, onde quer que você esteja. Mas sem delongas, então vamos aqui. Eu vou começar lendo e nós vamos aí nessa troca de energia de todo domingo, comigo, com os outros. Nós vamos então fazendo esse estudo. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos, aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se as árvores pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. Interessante, porque a gente vai analisando algumas questões aqui. O que seriam esses falsos profetas? São pessoas que utilizam o nome daqueles que têm uma boa essência, como Cristo, né, nosso mestre, que tem uma essência verdadeira, uma mensagem verdadeira e sincera, como forma de atração de um determinado público e manipulá-los à sua vontade. Isso aí, seja energeticamente, seja manipulá-los para que sirvam o seu físico, né? Com diversas formas que a gente tem aí de conduzir um determinado povo ao erro, ao engano. Então, a gente vai analisar sempre as obras desses aí que estão conduzindo povos. Como? Então, vamos pegar um exemplo claro. Jesus, né? O melhor exemplo que tem, está lá no Livro dos Espíritos. A forma como ele lidava com a sua própria vida, as suas escolhas, a forma de acolhimento, a forma de receptividade, a troca energética, dizia por ele mesmo, né? Acredito eu que por onde ele passava, a sua imposição energética, pelo que ele representa, ela deixava rastros. Então, você sabe aquele termo que fala faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Então, o exemplo, ele é primordial. A gente fala que a palavra, ela encanta, mas o exemplo arrasta. Como que eu vou dar credibilidade a alguém ou como eu vou me deixar levar por alguém que não cumpre aquilo que ele diz? Por exemplo, eu digo a vocês que vocês devem ter paciência, serem amorosos, que vocês devem perdoar, que vocês devem estudar, mas eu não sigo nada daquilo que eu falo. E aí a gente tem que ter uma sensibilidade para uma pequena diferença, no sentido de que
Às vezes eu falo no estado de espírito elevado, mas eu não tenho esse determinado estado de espírito, porém eu estou na busca, na construção desse ser. Eu não cheguei lá, mas eu estou no caminho. Quando a gente fala de falsos profetas, a gente fala daqueles que falam de uma construção que eles não vivem, falam de um caminho que eles não seguem. Então, Deus é a questão universal. E no Espiritismo, por exemplo, nós temos diversos centros espíritas, casas que trabalham de diversas formas, em diversas linguagens, mas o principal é seguido, que é Deus. Eu vou usar o exemplo da casa espírita porque é o qual eu me encontro. Eu acredito que você que está vendo esse estudo também se encontra. Então, quando a gente fala de avaliar o fruto, de avaliar a árvore, para determinar se seu fruto é bom ou mal, a gente está falando na intenção. Vocês lembram do filme Nosso Lar, de André Luiz? Que ele é considerado suicida e ele não entende por quê? Porque como ele tratou o corpo físico enquanto vivo, foi considerado um ato involuntário, mas suicida, porque nosso corpo físico é o nosso templo. Então, se a gente não cuida do corpo físico, se a gente não cuida do mental e do espiritual, então a gente está sendo negligente com a nossa existência. Então, nós podemos aí então ser considerados suicidas. Então, o que demandou? Aquilo que ele demonstrava que queria viver ou aquilo que de fato a sua intenção teve? Então, a sua energia foi formada pela sua intenção. Então, a gente lembra que o pensamento cria a vida que procuramos. Estamos falando pensamento e vida de Emmanuel. E nós plasmamos a matéria que nós iremos viver. Se eu acredito no meu interior que, apesar das minhas imperfeições, eu conseguirei construir esse ser espiritual, conseguirei construir esse ser que, apesar dos dias bons e ruins, está nesta caminhada, então o meu psiquismo, ele vai transformando esse pensamento, que é uma energia, em realidade, porque eu me convenço daquilo. É igual aquelas pessoas que têm problemas, que são uma doença e a gente tem que respeitar, de distorção de imagem. Ela está vendo uma coisa, mentalmente ela é uma coisa e ela vê outra, porque ela não consegue se enxergar como ela de fato é. Então nós construímos uma imagem mental que reflete no campo físico. Então quando eu me coloco à disposição da espiritualidade, quando eu me coloco à disposição dos meus familiares, quando eu busco esse ser evoluído, então eu estou construindo, estou educando meu espírito para esse ser evoluído. Então é nesse ponto que nós estamos falando. A gente vai avaliar a árvore pela construção da sua história. E lembrando, gente, as pessoas erram, nós erramos. Mas é aquela questão, quais são as intenções que movem essa pessoa? O que move esse coração? E a gente vai avaliar dessa forma. Então vamos continuar aqui. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que dizem, investidos de poder divino, revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Então, a intenção, a construção, o que eu vivo, o que eu, Débora, vivo. E no 100% do meu tempo, eu estou 50% fazendo coisas certas e 50% fazendo coisas erradas, ou eu estou ali no 80-20, Lei de Pareto, para quem estuda aí, eficiência dos atos. Então, assim, como que eu estou lidando com a minha construção? E aí a gente vai analisar quais são essas virtudes aí que a gente está analisando: caridade, amor, indulgência, bondade que concilia os corações. Então, a gente está falando de uma pessoa que, apesar dos pesares, tem sua predominância energética, essas virtudes. É uma pessoa que está sempre auxiliando os outros, está sempre estendendo a sua mão,
que além de estar estendendo a sua mão, é uma pessoa que não se coloca superior aos outros para diminuí-los, porque o líder, hierarquicamente, a gente tem uma hierarquia de subordinação. Em que aspecto? Tudo precisa de uma organização. Nós precisamos de uma organização para nos conduzir. Então, o líder, ele tem um dever de comando. Mas esse dever de comando, ele está ligado à estrutura organizacional. Ele não está ligado a um comando que inferioriza aqueles que o seguem. Então, quando há uma arrogância, uma prepotência, uma austeridade, então a gente está falando aí de um líder que não está sendo, que é um chefe, que não está sendo um líder. Um líder de verdade, ele, além de ter essa estrutura organizacional, ele consegue fazer com que aqueles que o seguem se sintam tão grandes como ele, se inspirem nele para que sejam melhores a cada dia. São virtudes aí que a gente está analisando diante do contexto que está aqui no item 8 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando, desconfiai, porém, das melífluas, das palavras melífluas, ai, quase que não sai. Desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Monopólio da verdade, interessante. Quando a gente segue, por exemplo, eu vou falar no âmbito religioso, que eu acho que é mais fácil para a gente que já está assim nessa sintonia. Quando você vê determinadas religiões falando que se não seguirem aqueles preceitos não haverá salvação, porque lá de fato eles seguem a palavra, o Cristo, então dê uma desconfiada, porque somos quantos milhões, bilhões de pessoas, de espíritos aí, e cada um tem uma essência, cada um tem uma forma de entender Deus, de sentir Deus. Então, como que nós vamos criar uma receita de bolo, né? E a gente fala assim, falando, olha, siga esses passos e você está salvo. Né? Siga esses passos e seu espírito receberá a ascensão, né? A elevação que ele busca. Nós temos formas diferentes de servir. Por exemplo, na mediunidade, uns servem pela psicofonia, né? Algo chamado às vezes de incorporação. Outros servem pela psicografia, pela clarividência, audiovidência. Então, os doutrinadores que pelo dom da palavra conduzem os espíritos a se redimirem, buscarem algo melhor. Então, como que a gente vai falar que só o médium de incorporação evolui o espírito? Como que a gente vai falar que só o doutrinador evolui o espírito? Cada um tem uma forma de servir. Mas o que está atrás da sua intenção? O que te move? Qual é o sentimento que te faz acordar todos os dias, levantar da cama, criar propósitos e seguir esses propósitos, né? Mesmo quem não eu falo assim, eu aprendi isso. Aquele que não cria metas, que não cria disciplinas, ele tem uma meta, não criar metas. Então ele vai chegar a algum lugar que talvez não vai ser o que ele almeja, porque ele não se disciplinou para isso. E espiritualmente falando é da mesma forma. Se eu quero ser uma pessoa mais tolerante, então eu tenho que exercer em mim ações que me tornem mais próximos dessa pessoa tolerante. Eu tenho que estar em ambientes, me circundar de pessoas que buscam esse padrão vibratório. Fala-se que as 5 pessoas mais próximas de você te definem. E não é porque elas te marcam para ser algo, mas é porque a gente está o tempo inteiro trocando energias. Se você quer evoluir espiritualmente, cerque-se de pessoas que tenham o mesmo propósito. Como eu quero servir a espiritualidade, a caridade, física, por exemplo, se eu não ando nesses ambientes? Como então que eu vou servir uma determinada profissão se eu não me cerco de pessoas que já percorreram esse caminho? Então a gente vai construindo a nossa energia também através das pessoas que nos circundam, no nosso amigo, nosso colega de trabalho.
E algumas pessoas, alguns espíritos encarnados, nós temos que fazer um isolamento mental deles. Por quê? Porque eles estão numa frequência de reclamação, estão numa frequência de não colaboração com o outro, e isso pode nos contaminar, e lembrando que nós que nos deixamos ser contaminados por esse padrão, e nos tirar daquilo que de fato nós desejamos, né? Então, sim, essas pessoas aí, esses que nós seguimos, como nós falamos de profetas, né? A gente está falando de um segmento de algo, de uma ideologia, de uma religião, de um movimento. Então, quando a gente resolve seguir algo, a gente tem que conferir se aquilo bate com o nosso propósito. Se eu tenho um propósito de elevação moral e espiritual, não tem como eu servir, por exemplo, a um local que organiza, isso é um exemplo, tá, gente? Que organiza festas com bebidas, com coisas ilícitas, vai totalmente contra o meu propósito. E aqui eu não estou falando da profissão de ninguém, eu só estou dando um exemplo bem assim, marcante para que as pessoas entendam. Então, o que eu sigo na minha vida? Por exemplo, eu fiz um estudo uma vez com Pietro, o ator do Nosso Lar, que fez André Luiz. E ele foi falando do novo filme, né, o Nosso Lar 2, ele falando das dificuldades, às vezes, porque ele vive de peças espíritas que ele faz, ele falando da dificuldade de conseguir patrocínio, porque é difícil você movimentar esses ambientes sem dinheiro, né? E ele falava que o difícil do patrocínio não era conseguir o patrocínio, mas, por exemplo, como que ele iria numa indústria, numa empresa que vendia cerveja para patrocinar um evento espírita? Ou outros segmentos que destoam, né? A gente vai falar de mundo espiritual, destoam do espiritual, estão mais mundanos. Então, tem a ver com os propósitos. Ele fez essa escolha. Ele poderia aceitar, né? E aí não cabe a nós julgar, né? Porque tem um propósito maior ali atrás disso. Mas ele não se sentia confortável com o seu próprio propósito de vida. Então, ele busca um caminho um pouquinho mais difícil, mas que coaduna com as escolhas dele. É interessante a gente observar isso, e a gente está falando de princípios e valores. As escolhas, elas devem ser pautadas nos nossos princípios e valores, os ambientes, os sentimentos, a forma de tratar o outro, né? As nossas buscas, as nossas tomadas de decisões, elas devem observar o sentimento. Se eu estou com raiva ou magoado, talvez não seja o momento de tomar nenhuma decisão. Acalma o seu coração. Será que você não contribuiu para isso? Será que essa energia que te ronda, ela vem do outro ou vem de você? Entendeu? Então a gente vai entendendo com espiritualidade que é dessa forma que nós vamos conduzindo a nossa vida. E aí continuando. Não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem, de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes de tudo o que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma lepra contagiosa que corrompe em tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. E aí a gente lembra de uma passagem, de um versículo do Evangelho que fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? A gente só transborda aquilo que a gente tem. Não tem como eu dar amor se eu não cultivar em mim amor. Não tem como eu trazer um magnetismo de cura se eu não cultivo em mim as energias que me possibilitem acessar a espiritualidade nesse sentido. Então, olha que interessante que quando a gente faz essa volta para nós mesmos e comparamos isso com as nossas escolhas. Então, quem são os verdadeiros profetas?
Quem são aqueles que verdadeiramente seguem o Cristo? Cristo não era cristão, e isso não fez dele menor, né? Porque nem existiu o cristianismo. Ele foi um exemplo que foi moldado, né? Então, assim, a gente vai analisando todas essas questões. Peço desculpa para vocês, porque onde eu estou aqui é uma avenida que está um pouquinho movimentada hoje, tá bom? Então, assim, Cristo não era cristão, ele era judeu. Ele foi criado num determinado tipo de ensinamento, mas não o impediu de viver as verdades espirituais das quais ele acreditava. Não o impediu das suas buscas sinceras e honestas dentro do propósito da espiritualidade, entende? Então, os profetas, os líderes que nós nos espelhamos, nos inspiramos, eles têm que estar em consonância com o seu propósito. Então, se eles estão em consonância com o seu propósito, tá tudo certo. Mas examina, e aí o texto fala aqui, examinar aquilo que você quer, o caminho em que você quer chegar. Onde você quer chegar está de acordo com as tuas escolhas? Porque nós não podemos querer que nasça uma maçã de uma laranjeira, que um pezinho de maracujá traga uvas. Então, a gente tem que ter consciência dos nossos atos, e nós temos, porque com a evolução dos tempos, dos espíritos, nós fomos então absorvendo uma capacidade maior de entender não só o que é falado, de entender a energia que se é emanada naquele ambiente. E olha que interessante, que importante da gente seguir essa trajetória, né? Da gente fazer essa análise, respeitar os nossos benfeitores, que nos intuem, que nos auxiliam, né? Porque eles nos intuem, porque eles têm uma sensibilidade, não, né? Eles têm um acesso maior à energia que circula o ambiente. E aí hoje eu estava no momento de prece pensando, né? Como que é interessante a espiritualidade. A espiritualidade, quando a gente fala de prece de conexão, eu num estudo entendi uma vez que ela se coloca à disposição de nós, mas nós também temos que nos colocar à disposição dela. Então a gente vai ter ali uma linha central. A espiritualidade, ela só vem até essa linha, e nós temos que levar o nosso padrão até essa linha para que haja um encontro e a conexão. Mas aí por que a espiritualidade não vem mais abaixo? Porque tem que haver o nosso querer e o nosso esforço. Tem que haver a nossa intenção. A espiritualidade está nos auxiliando o tempo inteiro. A espiritualidade está para nós 24 horas. Nossos mentores estão para nós 24 horas. Quanto desse tempo nós estamos para os nossos mentores? Verdadeiramente falando. Quanto tempo que você concilia a espiritualidade com a sua vida física? Né? Então são perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Não precisa ser falado para ninguém. E você vai revendo. Você só lembra da espiritualidade para pedir? Ou antes de você deitar, você agradece? Ainda que tenha tido dificuldades naquele dia. Eu criei em mim um hábito que eu não tinha, de toda vez que eu acordo, agradecer. Né? Eu ainda estou com o olho fechado e falo, bom dia, Deus. Obrigado pelo dom da vida. Por mais um dia, por mais uma oportunidade. E antes de deitar, eu tenho o hábito de fazer, né? É uma prece que eu tenho no meu coração, que é o Pai Nosso. Faço todo dia? Não vou mentir para vocês. Tem dia que a gente está tão cansado que a gente só desmorona. Mas na maioria das vezes eu busco essa conexão com a espiritualidade. E aí eu começo a conversar com os meus mentores, assim, sobre determinados assuntos que estão acontecendo no meu dia a dia, né? Uma tal situação, será que eu contribuí para isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Tomar decisões, às vezes, que impactam vidas que não são somente as suas, elas não podem ser tomadas sem o auxílio da espiritualidade. A gente está falando de débito kármico, de reajuste. E ainda que não seja débito kármico e reajuste, nem tudo tá? É de fazer o nosso melhor, com os nossos melhores instrumentos, com os nossos melhores sentimentos, com a nossa melhor intenção espiritual.
é de extrair aquilo que o seu espírito tem de melhor para o mundo. Nós estamos sim para nos melhorar, mas nós não estamos sozinhos por acaso. Não existe por acaso espiritualmente falando. Nós estamos com quem estamos, porque de alguma forma nós temos que nos auxiliar uns aos outros para que nós consigamos então vencer as nossas etapas, cumprir com o nosso compromisso espiritual, com a nossa jornada espiritual. E aí vem aqui mais um parágrafo desse item. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor. Afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação. Se abrides o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa, sempre aos filhos que transviados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Espírito Luiz, Bordel 1861. Então, o que ele está falando aqui? Olha que interessante. Muita coisa que a gente conversou aí no longo desse estudo, né? Continuai. Eu acho que a palavra que reverbera. A gente tem que pegar as coisas que nos são acessíveis e utilizar como instrumentos da nossa evolução. Eu vi, não sei se seria um texto, né? Ou se seria uma máxima, coisa assim, que fala que quando você está cansado, você está numa jornada. Não estou na jornada do bem, mas ela é difícil também. Fazer o bem é difícil. Tem dia que você não acorda bem-humorado, tem dia que a energia está lá baixinha. Mas então, a gente tem um propósito. Então, quando você está cansado, você não desiste, você descansa para continuar revigorado. Você alimenta o seu espírito novamente, revigora o seu espírito através de uma conexão superior, de uma conexão maior com a espiritualidade. E aí você continua na sua jornada. É assim que nós decidimos os nossos rumos espirituais. É assim que nós temos as nossas tomadas de decisão. Eu sugiro vocês que releiam o capítulo, o item 8, que façam as anotações, que tragam para dentro do seu espírito a essência desse conhecimento. Isso não é só sobre escolhas de quem nós seguimos, é sobre a escolha dos sentimentos que nós escolhemos ter conosco, porque nós não estamos na posição de julgar o outro, né? Porque aqui a gente aprende a identificar aquele que verdadeiramente segue o caminho, né? Caminho da verdade da vida. Mas o nosso mais importante julgamento é das nossas próprias escolhas, dos nossos sentimentos. Eu aprendi quando eu era pequena que quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Então, quais têm sido as suas escolhas? E se você falasse para mim, Débora, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa paciente, amorosa, eu quero conseguir no centro espírita, eu quero ajudar mediunicamente. E falasse para mim, eu não consigo. Por que você não consegue? Não tenho tempo.
A gente faz o nosso tempo, a gente prioriza, a gente pré-determina o que nós queremos, aquilo que nós buscamos. E através dessa pré-determinação, que nossos caminhos são seguidos, que os nossos caminhos são conduzidos. Bom, de coração, essa foi a minha participação no estudo de hoje. Desejo a vocês uma excelente noite, uma excelente semana. E no domingo que vem, nós temos a continuação com o capítulo 9, aí eu já vou dar um spoiler aqui, que é Caracteres do Verdadeiro Profeta. E aí vocês continuam com os nossos amigos. Uma boa noite, que Jesus ilumine o coração de vocês.